E o DC Notícias Web de hoje vai falar em segurança pública, especialmente aqui numa região de fronteiras. Nós estamos trazendo um convidado muito especial para falar dessas ações, da transformação dos últimos anos aqui em Foz do Iguaçu, na Receita Federal. Para isso, nós estamos recebendo o delegado-chefe da Receita Federal, que está conosco aqui, Paulo Bini. Doutor, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Muito obrigado. Vamos falar de trabalho, de ações, transformação, doutor? Sim. Doutor, conta um pouquinho para a gente dessa mudança que houve nos últimos anos da Receita Federal, que trouxe uma significativa melhora aqui em Foz do Iguaçu. A gente partiu de um cenário, vamos dizer assim, nos anos 2000, conhecido de todos que conhecem mais a cidade, onde tínhamos assim, uma liberalidade muito grande ao crime, né? Onde não se enfrentava o contrabando desse caminho com a devida força que ele exigia naquele momento, onde nós tínhamos os famosos comboios de ônibus, eles trancavam a BR-277 nas quartas e sábados, a pessoa, não tínhamos ainda as trincheiras e os viadutos, então quem quisesse atravessar a rodovia da parte norte à parte sul da cidade tinha que realmente esperar umas 2 horas, passar todo o comboio, né? E além de levar grandes prejuízos ao país em si, por estar portando produtos que prejudicam o mercado nacional no não recolhimento de tributos, né? Não deixavam nada em Foz do Iguaçu em termos de lucro, né? Fora o rescaldo de muita sujeira, a fama de uma cidade poluída e de bandido, era a fama que tinha um alto índice de criminalidade em uma das faixas etárias e um quadro bastante caótico de difícil enfrentamento. O que representou toda essa transformação desse turismo de compras da Muamba para hoje o turismo de compras que se consolida através do turista, daquela pessoa que vem passear na cidade, vai ao Paraguai fazer. Qual foi esse diferencial nesse trabalho, doutor, todos esses anos para vocês que estão na segurança pública, que era um grande desafio, né? Como o senhor mesmo falou, todos esses anos, aqueles ônibus, os dias que tinham aqueles ônibus, era uma coisa assim que hoje a gente falar para as pessoas, né, tem muita gente que nem acredita. Foi um grande enfrentamento, né, feito de uma forma muito planejada, foi capitaneado à época pela Receita Federal e teve o apoio de todas as instituições de segurança pública nesse trabalho, que no começo era muito difícil. Mas, né, não fizeram a conta, né? O pessoal ria, porque a gente pegava lá um ônibus por dia, né? Daí você faz a conta que um ônibus por dia em 2 anos, né, são quase 800 ônibus. Então essa frota foi sendo retirada da circulação, uma melhoria na legislação, uma atenção especial a esse enfrentamento e junto com isso veio a conscientização da população, veio uma migração de população, aquela que vinha só para fazer o crime, saiu e abriu espaço aí para a gente ter hoje um turismo desenvolvido, a gente tem um comércio desenvolvido, a cidade hoje, no censo de 2022, ela apareceu como a mais segura do estado do Paraná para quem tem mais de 100 mil habitantes, né? Historicamente tínhamos a nossa Maringá como a cidade mais segura e Foz passou. Isso era inacreditável, que Foz viesse a ser a cidade mais segura, menor número de mortes por mil habitantes, né? No estado do Paraná inteiro, para quem tem mais de 100 mil habitantes. Mas foi um desafio chegar a esse patamar que estamos hoje, porque para tirar essa característica foi difícil, né, doutor? Sim, precisou contar não só com as forças de segurança, um reforço, um orçamento específico para isso, como o convencimento e aceitação da própria população de Foz do Iguaçu, que estava habituada àquele cenário. Hoje, qualquer um em Foz do Iguaçu tem um horror a essa criminalidade, essa muamba que tinha, né? A Associação Comercial de Foz é ferrenha defensora da manutenção da ordem e do correto proceder, e veio um trabalho que contou com esses segmentos também de Foz do Iguaçu, um forte papel aí da própria Associação Comercial no convencimento de toda a modalidade de comércio, que mudou o perfil desse comércio. Hoje, a gente vê com alegria o segundo maior parque hoteleiro do Brasil e quase o ano inteiro com mais de 80% lotado.
né? Pois é, isso que eu queria lhe perguntar, porque isso teve consequências bastante positivas para o turismo, para quem vive em Foz do Iguaçu, num âmbito geral. Essas foram as consequências positivas dessa mudança, dessa transformação, desse trabalho intenso das forças de segurança. Sem dúvida, nós temos esse resultado no hoteleiro, nós temos resultado no ramo gastronômico, né? Foz do Iguaçu é uma referência gastronômica, vem restaurantes muito requintados para cá, né, para atender um novo público. O turismo em Foz do Iguaçu antes era, o cidadão vem, faz uma compra no Paraguai, alguns iam olhar as cataratas, né? Tinha o pessoal que vinha de lua de mel, ia para as cataratas, via 25 anos depois, voltava para ver se as cataratas estavam lá, e só, né? E hoje as pessoas que eu conheço que estão vindo para cá, estão vindo para ficar 6, 7 dias. É referência de opção de férias. Onde é que eu vou passar minhas férias com a família? Vou passar em Foz do Iguaçu. E é porque esse resultado ele transformou ela numa cidade que tinha bastante insegurança, numa cidade plenamente segura e que ainda tem os benefícios de ser uma fronteira, de uma fronteira onde dá para ir para os países vizinhos, conhecer algo diferente, fazer um passeio diferente e muita atratividade com segurança dentro da própria Foz do Iguaçu. A Receita Federal, nessa evolução toda, nesse trabalho todo, doutor, o que mudou a forma na fiscalização? Como é que foi essa evolução na fiscalização? Tecnologias, uma mudança de capacitação desses agentes? Como que foi todo esse processo? Foi mudando radicalmente com o tempo, tanto no quantitativo do efetivo que dispomos hoje, que ele é o maior que já tivemos, né? Ações que são coordenadas pela 9ª Região Fiscal, que é Paraná e Santa Catarina, ela é sediada em Curitiba, que nos envia servidores de reforço permanentemente o ano inteiro, em escalas de 14 dias, e que auxiliam nos trabalhos tanto da ação na zona secundária, que a gente diz que são as equipes de busca, quanto nas pontes, né? Então houve essa alteração, e a alteração tecnológica, é claro, teve que acompanhar a alteração tecnológica como um todo. Então hoje nós temos sistemas de monitoramento permanente, ações de drones, ações de reconhecimento facial, banco de dados de pessoas, veicular e de demais informações de batimento, que proporciona que a gente consiga fazer uma ação muito mais específica. Nós hoje, um exemplo assim é a Ponte da Amizade. Não aumentou o número de abordagens e fiscalizações na Ponte da Amizade de 2021 para cá, que foi quando a gente implantou um novo sistema. É o mesmo número de abordagem. Nós temos um problema de fluxo, né? Tem que deixar fluir. Mas triplicou o número de retenções, porque estamos abordando alvos mais específicos, com uma maior possibilidade de fato ter um ilícito, enquanto o turista e o trabalhador de fronteira está passando ali normalmente. O restante fica sempre a fiscalização realizada por amostragem, para não deixar também que algo que foge dos sistemas aconteça e dá uma sensação de segurança. Mas a tecnologia mudou completamente o perfil das abordagens. Essas alterações, doutor, elas vêm gradativamente transformando, melhorando para ajudar nesse desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento do turismo. Mas ainda há um desafio nesse turismo que ainda insiste, que é a muamba. Sim, sem dúvida, sempre vai ter a atratividade de mercado, ele se intensifica em períodos de menor atividade econômica, onde há mais desemprego, é natural que aconteça isso. E a gente tem uma série de problemas também com a desinformação. Todos os órgãos estão buscando investir mais na informação, que o cidadão entrar lá e saber realmente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Exatamente. Muitas vezes o cidadão exagera por desconhecimento, né? Até aquilo que a gente caracteriza como muamba, ele vem para fazer aquilo mesmo, mas ele não sabia que era um crime, né? E essa explicação muitas vezes tem que ser feita. A ideia é que a gente vai mudar todo o perfil com as novas aduanas, com letreiros, com maior divulgação de informação, para que no mínimo não se alegue eu não sabia, né? Em que pese isso não afeta a penalidade a posteriori, mas é mais um atrativo também, até para o turista fazer com mais segurança as suas compras, fazer com mais tranquilidade. Com certeza, quando a gente fala aqui de informação, de dados, a gente não pode deixar
de falar de uma importante pesquisa realizada pela UDC, que também, doutor, contribui nesse trabalho. A pesquisa anual que é feita nas pontes, tanto aqui na Ponte da Amizade, quanto na Ponte da Fraternidade, que tem contribuído para esse trabalho das forças de segurança, parceiro também da Receita Federal sempre. Sim, nós já consideramos essa pesquisa como parte do nosso calendário, né? E ela auxilia até em termos de orçamento e de convencimento do que precisamos aqui. Olha é a partir dali que a gente tem números, que principalmente os números, a gente trabalha com os números microeconômicos, onde estão os pontos. Mas os números macro, eles servem muito para convencimento. Quando você chega no órgão superior e explica que aqui por ano passa 4 vezes a população do país vizinho pela ponte, ninguém acredita. 32 milhões de pessoas, né? Que passam 40 mil veículos por dia, que passam 100 mil pessoas por dia, só em uma das pontes, isso muda o olhar que você tem por ali, né? E buscar sempre passar com mais segurança, com mais agilidade para quem está fazendo os seus afazeres diários e com um critério cada vez melhor, e aí vem a tecnologia e o número de pessoas, para evitar que o ilícito flua livremente no meio disso tudo. Ai, que bacana. E agora falando na ponte da integração, a estrutura ali já está praticamente pronta, mas precisando dessa fiscalização, como que está toda essa parte, doutora? A parte de fiscalização, como é que vai funcionar? Ainda vai demorar muito tempo? Toda essa tramitação que envolve 2 países, Sim. governos, são procedimentos mais delicados. Por enquanto, o que vemos ali é só uma terraplanagem. Precisa da conclusão das aduanas para que ela venha a funcionar. A gente torce, né, para que não vire a mesma situação que tivemos no Amapá, Guiana, que ficou uma ponte pronta lá durante 12 anos sem usar, agora parece que foi inaugurada. Eu acredito que aqui não vai acontecer isso, deve sair a obra, o projeto já existe, mas sem as aduanas conclusas não pode ser usada a ponte, né? E hoje só temos a terraplanagem. Já temos a equipe para colocar, temos o enxoval de equipamentos especificados, que estão logo, seja colocado, começa o funcionamento, está muito bem desenhada. Uma vez pronta, vai dar um conforto muito grande, ali vai ser uma ponte prioritariamente de cargas, né? Vai dar um conforto muito grande ao caminhoneiro. E aí falando um pouquinho da carga que passa ali pela ponte, passam 6,7 aproximadamente bilhões de dólares ano naquela ponte. Olha só. Em torno de 80% da corrente de comércio Brasil-Paraguai passa por aquela ponte. São 176 mil caminhões ao ano. E o elo mais fácil, mais fraco dessa corrente toda é sempre o caminhoneiro, que é quem merece o grande respeito, é quem merece a agilidade, é quem merece as melhores condições de trabalho. E com essa nova ponte vai poder ser proporcionado isso. Porque na atual nós temos uma estrutura com 3 pistas, onde 2 têm que estar abertas para veículo, para que flua as pessoas entre o Brasil e o Paraguai, e uma a gente destina apenas a caminhão. E aí a gente divide o dia em 12 horas. Durante o dia os caminhões vão para o Paraguai, durante a noite eles vêm do Paraguai para o Brasil, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E ainda assim passa naquela ponte um caminhão a cada 70 segundos. É muito então trânsito. Gera uma dificuldade de trânsito, se um caminhão quebra no meio para tudo, forma às vezes, conforme safra, uma fila que é extremamente desconfortável, esse caminhoneiro que não tem onde ficar. Então com essa nova ponte ele vai poder usufruir, lá são 2 pistas, se não me engano, de cada lado. Exatamente. 24 horas por dia, podendo ir e voltar. E melhora o trânsito, né? Na outra podendo ponte. ir e voltar, melhora o trânsito na outra ponte, com saída específica, um novo Porto Seco. No novo Porto Seco previsto um bolsão, onde o caminhão entra lá naquele bolsão, já numa área do Porto Seco, ainda não alfandegada, mas ele não vai ficar esperando na beira da BR, como acontece hoje, ele já vai estar numa área onde já tem alguma assistência, onde já tem banheiro, onde já tem onde ele ficar mais confortável. Então a gente tem muita expectativa disso, que vai melhorar, vai fazer justiça aí a quem traz a riqueza entre os 2 países, e muitos deles passam aqui por Foz várias vezes ao mês. E esperamos que se concretize todos esses sonhos aqui para a cidade de Foz do Iguaçu.
Dr. Paulo Bini, nós gostaríamos muito de agradecer sua participação conosco no DC Notícias Web e essas informações que são tão importantes para quem acompanha o crescimento, desenvolvimento aqui da cidade, principalmente da segurança pública. Sim, tá. Da nossa cidade, né? Da nossa cidade. Torcemos aí para muito sucesso em 2024, né, doutor? Sim. Obrigada mais uma vez. Obrigado.